Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite, né? Então, na aula de hoje, nós estaremos aprendendo como resolver alguns probleminhas que envolvam porcentagem. Nós estaremos utilizando dois modos. O primeiro será por regra de 3 e o segundo modo será um método mais prático, que nós estaremos vendo. Na hora, na resolução ou conforme irei solicitar, vocês vão ter que estar utilizando um dos dois, ok? Nosso primeiro exemplo que eu peço para vocês é calcular 20% de quantos reais? De R$ 700. Então, nós iremos primeiro fazer essa resolução por regra de 3. Quando eu falo em regra de 3, eu não posso esquecer de quem? Das grandezas que são envolvidas, para eu poder fazer a montagem da minha regra de 3. Então, nessa questão em si, né, eu quero calcular 20% de R$ 700, ok? Então, as duas grandezas que são envolvidas são o que? São a porcentagem, né? E são quem? O dinheiro. Então, eu vou criar duas linhas para poder estar colocando a minha estruturazinha, né? Então, lembre-se, na porcentagem, aquele total que a questão me der, o todo, isso eu sempre vou relacionar com quantos por cento? Com 100%. Ah, eu tenho R$ 10 na minha carteira, então R$ 10 é tudo que eu tenho, então esse tudo que eu tenho ele vai ser quantos por cento? Ele vai ser 100%. Então, se eu tenho, exemplo, R$ 50 na minha carteira, né? Então eu digo que esses R$ 50 é o que? O meu 100%, é tudo que eu tenho. Então, na questão ela pede para calcular quanto? 20% de R$ 700. Então, esses R$ 700 é tudo que eu tenho, é o valor total. Então, vou colocar ele onde? Na grandeza do dinheiro, certo? E, na mesma linha, esses R$ 700 equivale a quantos por cento? Ao total, ele equivale 100%, certo? Daí, ele quer que eu calcule 20% desse valor total, né? Então, esse 20 eu vou colocar onde? Na segunda linha, na direção de onde? Do dinheiro ou da porcentagem? Na direção da porcentagem. Lembra lá que é uma grandeza de porcentagem. Eu sei quanto é que vai dar 20% de 700? Não sei. Então, quando a gente não sabe algo na matemática, a gente utiliza geralmente uma letra. E a letra que a gente acaba mais utilizando é a letra quem? É a letra X. Para identificar que esse aqui é um valor desconhecido, que eu ainda não sei, mas eu irei saber. Nos problemas de porcentagem, nós temos dois tipos. Tem a inversamente proporcional e a diretamente proporcional. Isso eu ainda vou explicar quando eu for dar uma aula de regra de 3. Mas nesse caso, que não é a regra de 3, eu vou ser bem direto. Quando as grandezas envolvem logo dinheiro e porcentagem, eu pensei aqui diversas formas, vários exemplos, eu não vejo uma forma de dar inversamente proporcional. Porque quando dá inversamente proporcional, eu vou ter que inverter uma das duas grandezas. Então, quando ela é diretamente proporcional, esse valor não muda. Do jeito que está aqui, ó, do jeito que está essa estruturazinha, eu vou montar a minha proporção. Então, como é que ficaria? 100 está para 20, assim como 700 está para quanto? Para X, né? Daí, em sala de aula, eu lembrei vocês, né? Eu lembrei de dois rapazinhos. Quem foi que eu lembrei? Dos X-Men e de quem? Da Xuxa. Foi isso? Por que eu lembrei desses rapazinhos aqui do X-Men e da Xuxa? Porque nós vamos utilizar quem? Esse X. Numa proporção, a gente faz a resolução dela através de uma multiplicação cruzada. Então, através de x. Então, o 100 eu vou multiplicar com quem? Com x. E o 20 eu vou multiplicar por quanto? Por 700. Então, daí como é que ficaria? Orientei vocês também, quando for fazer esse tipo de resolução, pegar sempre primeiramente o número que vai se relacionar com a variável, com a letrinha que representa o valor desconhecido, que nesse caso aqui é o quem? É o 100. Então vai ficar 100 vezes quantos? Vezes x. Então bora colocar bem aqui embaixo. 100 vezes o x é igual. Aí eu vou aqui embaixo.
20 vezes quem? Vezes o 700. Beleza? Lembrando lá de resolução de equação, eu tenho que deixar esse x sozinho. Para deixar esse x sozinho, quem que eu vou ter que tirar aqui do primeiro membro? É o 100. E esse 100 está fazendo o que com o x? Ó? Ele está multiplicando. Então, quando o 100 está multiplicando, ele passa para o segundo membro, para o outro lado da igualdade, o que? Dividindo. Né? Então, vamos lá. X é igual, vou repetir aqui, porque eu vou mostrar um processozinho para vocês, que eu não fiz na aula passada, mas eu vou mostrar agora para facilitar o cálculo. E tudo isso aqui, ó, dividido para quanto? Para o 100, né? Pessoal, eu poderia ter multiplicado aqui logo? Poderia, mas ia dar um trabalho maior. Aqui eu vou começar a ensinar para vocês o método do cancelamento. Como se dá o método do cancelamento? Quando eu tenho uma fração e os números foram terminados em 0, né? E aqui no caso for uma multiplicação, se for uma adição ou uma subtração, não posso fazer isso, só em caso de multiplicação. Eu posso fazer o que? Está cancelando a quantidade de zeros que são iguais, né? Então, se eu observar no numerador, quem é o meu numerador aqui? Ó? 20 vezes 700. O meu denominador é quem? Ó? É o 100, né? Então, quantos zeros eu vou ter no meu numerador total? Ó? 1, 2 e 3. No meu denominador, eu vou ter quantos zeros? Ó? 1, 2. Então, eu posso estar cancelando esses dois zeros daqui de baixo com dois zeros de cima. Eu posso pegar um daqui e um daqui, ou então eu posso pegar logo os dois daqui. E agora, o que foi que surgiu? 20 vezes só quem sobrou aqui, que foi o 7, e aqui embaixo só quem sobrou foi o 1, né? Então, ficou bem mais fácil agora. 7 notas de 20 reais dá quanto? Dá 140. Esse 140 vai ser dividido para quanto? Para 1. Então, se eu tenho mais uma vez, 20 vezes 7, ou 7 notas de 20 reais, dá quanto? 140. Passo o tracinho da fração, só que me sobrou aqui embaixo foi quem? Foi o 1, né? Então, se eu tenho 140 reais, eu vou dar para uma pessoa, essa pessoa vai ficar com quanto? Com 140. É isso? Então, 20% de quanto? De 700 reais, né? Que é o nosso enunciadozinho bem aqui, que foi pedir o nosso exemplo. Ele vai dar quantos reais? Ele vai dar 140 reais. Então, essa é uma das formas de nós estarmos resolvendo problemas que envolvam porcentagem. No material de vocês, né? Eu não fiz esse cancelamento que eu fiz. Se vocês observarem bem aqui nessa penúltima linha, ó, foi feita a multiplicação. 20 vezes 700, 14.000. E eu passei o 100 dividindo, que ficou 14.000 dividido para 100, né? Mas no final acabou resultando o mesmo valor. Só que eu vou ter um trabalhinho maior de estar fazendo a divisão de 14.000 dividido para 100. Ou ainda eu poderia cortar aqui mesmo, né? Quanto zero tem aqui em cima? Nesse 14.000 tem 3. Quanto zero tem aqui embaixo? 2. Então, eu poderia cancelar esses dois com esses dois. Então, aqui em cima iria me sobrar só quem? Ó? Só o 140 e aqui embaixo só um 1. Então, 140 dividido para 1 ia voltar a ser quanto? O 140. Você é obrigado você fazer dessa forma? Não, não é obrigado. Você fica a critério da forma que você achar melhor, né? Então, se você quiser fazer pelo trabalho pelo processo que dá mais trabalho, fique à vontade. Se você quiser fazer por esse método que ele é mais rápido, né? Também fiquem à vontade. A segunda forma de resolução eu dito como método prático. Por quê? Porque não é utilizado a regra de 3 em si. Ele é um método que ele se baseia no cálculo da fração. Então, vamos ver como é agora, né? Vou pegar o mesmo exemplo. Vamos lá, 20% de 700 reais, tá? Isso aqui eu tenho que reescrever através de uma fração, certo? Uma dessas você já sabe, que eu ensinei na última aula. Isso aqui é uma taxa percentual e eu quero transformar ela em razão centesimal. Então, como é que eu faria? Ó? Esse 20 vai ser o meu numerador. E esse símbolo aqui, ó, porcento, quer dizer que esse 20 está sendo dividido para quanto? Está sendo dividido para 100. É isso? Quando eu faço esse tipo
de resolução, esse Dzinho aqui com E, ele acaba se transformando num sinal de multiplicação, tá? Ele acaba se tornando num sinal de multiplicação. Então, no lugar desse Dzinho com E, ó, eu vou estar colocando o sinal de multiplicação, o sinalzinho de vezes. E por último, vou colocar o valor que é quanto? Que é 700, tá? Então aqui, ó, essa estrutura criada é igualmente àquela uma que nós fizemos no exercício da aula anterior, né? Era a terceira questão, se eu não me engano. Então, basta que a gente multiplique quem? Os valores do numerador. Então vai ser quanto? 20 vezes o número de cima, que é quanto? 700. E eu vou dividir tudo isso por quanto? Por 100, né? Aqui eu vou fazer daquele outro jeito, multiplicando normal, tá? 20 vezes 700, pessoal, não sei, pessoal, é muito zero, é muito difícil. Esquece o zero. Já tenta só nos outros dois números. Quem são os dois números? Ó? O 2 e o 7. 2 vezes 7 dá 14. E agora, quantos zeros eu tenho? 1, 2 e 3. Professor, eu sempre posso fazer dessa forma? Só se os números tiverem sua maioria zero, tá? Aí você pode fazer dessa formazinha aqui, sem precisar estar fazendo aquela armação com aquele monte de zero. Você pode fazer direto. Esse 14.000 será dividido para 100. Aqui, bora aplicar a técnica do cancelamento. Vamos lá. Tenho 3 zeros em cima e 2 embaixo. Então, só posso cortar em quantidades iguais. Então, fica, ó, esse e esse. Cancelei. Em cima sobrou 140 e embaixo sobrou 1. Então, 140 dividido para 1 vai dar 140, né? Uma outra forma de resolver também o cálculo da porcentagem. Então, nós temos duas formas, né? Temos o nosso método prático e temos também por regra de 3. Professor, sempre vou usar o método prático? Não, nem sempre. Vai ter situações que você vai ter que utilizar a regra de 3. Então, por isso que sempre ensinado os dois. Tem situações que dá para resolver por ele? Dá, mas tem situações que é melhor resolver para o melhor entendimento por regra de 3. Dá um pouquinho mais de trabalho por regra de 3? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas a resolução fica melhor, mais fácil o entendimento da resolução. Ok? Aqui eu trouxe um exercício. São um pequeno exercício, uma questão com algumas alternativas, a alternativa de A até a letra F, tá? E eu quero, nesse exercíciozinho de fixação, só para vocês estarem treinando, nesse exercício aqui, tá? Eu quero que vocês façam ele só pelo método prático, tá? Eu não quero que vocês utilizem regra de 3 por enquanto. Professor, por que você não quer que eu utilize? Calma o coração de vocês, que na próxima aula eu vou trazer já algumas questões contextualizadas que vocês terão que fazer a aplicação da resolução por regra de 3. Mas a princípio será esses exemplos aqui mais simples. Então, letra A, 9% de 500, letra B e assim até a letra F, né? Então, todos eles vocês vão se lembrar, tá? Igual como nós fizemos aqui, ó. Coloca, tá, o valor de quanto se pede e vai transformando para a fração. Então, 20%, como é que eu escrevo essa taxa percentual? 20 sobre 100. Esse D com E vai se transformar o quê? Em uma multiplicação e o valor que a questão está dando. Tá? Depois é só multiplicar os valores de cima e, por último, dividir com o resultado de baixo do denominador. Depois é só correr para o abraço. Então, nossa aula de hoje encerra-se. Qualquer dúvida, só chamar no meu PV.